Gente, vamos lá? Nessa terça-feira, temos bastante coisa para falar e hoje eu lhes convido a abrir suas Bíblias no livro de Jó, capítulo 4, versículo 8. Jó 4, 8. Vamos orar. Querido Pai Celestial, eu me alegro tanto, porque, sinceramente, meu Rei, cada vez que eu abro a Tua Palavra, a graça vem sobre seu servo, que se esvazie de si mesmo, para se transferir a sua mensagem para quem quer do Senhor, para quem quer ouvir com ouvidos espirituais. Pois agora, Senhor, faz com que essa pessoa que está me vendo não venha a ser roubada, em nome de Jesus Cristo, mas que abra o seu coração para receber o vinho novo e que os tampões dos seus ouvidos venham a ser retirados em nome de Jesus Cristo, para que esse ou essa ouça. Em nome de Jesus Cristo, e todos dizem amém e amém. Bom, vamos ver o que nós estudamos a semana passada, para você entender o contexto, você não vai ficar perdido nessa noite, tá bom? A semana passada nós estudamos o livro de Jó, né? E agora nós estamos no capítulo 4 e aprendemos acerca de muitas perguntas que Jó estava se fazendo sobre a existência da vida, colocando em dúvida até mesmo o dia que Jó nasceu. Jó chegou até mesmo a amaldiçoar o dia que nasceu. Jó, na verdade, passou por uma grande provação. Uma primeira, mas depois, justo depois, uma segunda provação que foi muito dolorosa para Jó. Jó doente, Jó sofrendo terrivelmente. Mas Jó tinha amigos. Como é importante ter amigos. Inclusive, nós vamos realmente aprender nessa noite o que são seus amigos de verdade. Quem é seu amigo de verdade? Pois Jó tinha amigos que, de muito longe, fizeram um sacrifício de assim ver o seu amigo que estava passando por dificuldade. Ser amigo de alguém não é apenas dizer tu és meu amigo, estamos juntos. Não. A amizade se mede pelo amor que nós temos pelo amigo. E como se mede o amor que eu tenho pelo meu amigo? Pelo sacrifício. Pois 3 amigos se disponibilizaram em sair da sua cidade e assim estabelecer uma caminhada comprida e longínqua para ver seu amigo. E durante 7 dias ficaram sem falar, em silêncio absoluto, apenas presente ao lado do seu amigo Jó, que estava passando pela pior fase da vida dele. Talvez alguns nessa noite estão se vendo, estão passando nessa fase, quem sabe, mas talvez não tenham esses amigos. E nós vamos ver que pelo menos um que nós estamos estudando, um amigo sábio, chamado Elifaz. Então Jó tinha amigos, 3 amigos, e esses amigos mostraram realmente o amor e a aliança que eles tinham entre eles. E após 7 dias de silêncio, Jó desabafa. Jó fala do interior do seu coração, daquilo que estava
oculto até então no coração de Jó sobre muitas coisas que Jó não conseguia entender do porquê sofrimento, do porquê de muitas coisas, e Jó amaldiçoou falando e se torna insensato no seu falar e amaldiçoa o dia em que nasceu. E ali depois de Jó desabafar, o amigo Elifaz fala. Escuta isso. Há um tempo oportuno para um amigo que é amigo corrigir Jó. Mesmo sendo ele uma pessoa temente a Deus. E Elifaz era um homem sábio. Jó não escolhia pessoas insensatas, porque um homem que teme a Deus procurará a amizade de pessoas sábias e não insensatas. E Elifaz entra em cena para corrigir Jó, que ele gosta ou que não gostar, porém, num momento estabelecido, porque o sábio fala quando deve falar. Quando deve falar. E é um tempo para todas as coisas. E vemos o que ele faz, que é o nome dele, né? Um dos três amigos. E veja o que ele diz para Jó. Depois de Jó falar asneiras, né? Bom, diz assim: pelo que tenho observado, quem cultiva o mal e semeia maldade, isso também colherá. Está falando para Jó. Pelo sopro de Deus são destruídos. Pelo vento da sua ira, eles perecem. Escuta isso. Os leões podem rugir e rosnar, mas até os dentes dos leões fortes se quebram. O leão morre por falta de presa e os filhotes da leoa se dispersam. Achas tu que podemos extrair uma revelação daquilo que se esconde nessa afirmação e nesse conselho de Elifaz? Pois eu vos digo, ali se esconde algo. E nós vamos falar sobre guerra espiritual. Exatamente. Veja o quão profético e profundo são os conselhos de Elifaz. Ele diz: os leões podem rugir e rosnar, mas até os dentes dos leões fortes se quebram. Quem são os leões que rugem? Quem são os leões que rosnam, procurando devorar os justos, procurando devorar os tementes a Deus? Quem são esses leões? 1 Pedro 5:8. Estejam alerta e vigiem, disse Pedro. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a que possa devorar. Resistem-lhe. Repete comigo. Resistem-lhe. Eu não ouvi. Resistem-lhe. Agora sim. Resistem-lhe, permanecendo firme na fé, sabendo que os irmãos que você tem em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Quem são os leões que Elifaz estava citando, dizendo que até os leões fortes que se apresentam contra um temente a Deus, quebra seus dentes. Ele estava falando dos demônios de Satanás. De Satanás.
O leão ruge, o leão rosna, ou seja, ele tenta intimidar. Ele procura lhe amedrontar. Ele vem fazendo barulho. O seu barulho pode impressionar, mas ele faz disso. Até os dentes dos leões fortes se quebram. Quando um justo é justo, porque vive pela justiça, qualquer mordida dos leões que andam ao derredor de um ungido procurando devorá-lo, pois quebrará seus dentes. Você já viu um bebê tentando morder? Um bebê que não tem dente, por mais que tenta morder com todas as suas forças, ele vai machucar? Não. Pois contra o ungido do Senhor, a mordida do leão não é para a morte. Mas o único leão que morde, que quando morde, certamente é temido. E jamais perderá os seus dentes. É o leão da tribo de Judá. Aleluia! Esse leão da tribo de Judá é Yeshua. É Jesus. É o leão nômade que qualquer leão cujo na terra quer defender o seu território teme e treme. Por que os dentes dos leões não se quebram quando sois mordidos? Para alguns. Porque para esses ainda não tem autoridade sobre eles. Pois se andas tu em santidade, não haverão demônios que possam feri-los, porque a autoridade com santidade quebra os dentes dos demônios. Veja a seguir o que ele faz, diz o amigo de Jó, tá? Olha o que ele diz. O leão morre por falta de presa, e os filhotes da leoa se dispersam. Entendeu? Ou ainda não? É fácil de entender. Olha só, esses leões, mais uma vez, eles são comparados a quem? A demônios. Que se alimentam de quê? De que se alimentam os demônios? Qual é a presa de um leão que é demônio? Quem são as presas desses leões? Representando os demônios. Pois os demônios se alimentam do sangue das suas vítimas. O homem, a imagem e semelhança de Deus, é a presa desses leões. E o que acontece, meus amados, quando esses leões não conseguem lhe pegar? Quando esses demônios que andam ao derredor de um escolhido de Deus, mas porque tem autoridade, não conseguem lhe pegar. O que acontece? O que acontece quando Satanás e seus demônios não conseguem tirar vantagem sobre os santos? Quer saber o que acontece? Pois assim como ele faz, diz, o leão morre por falta de presa. Ou seja, os demônios não conseguindo te pegar como presa, o que eles vão fazer? Eles somem. E diz a palavra do Senhor, ele faz, diz, continua dizendo, e os filhotes da leoa se dispersam. O que ele faz? Foi induzido a falar em sabedoria para seu amigo. Ou seja, Satanás e seus súditos se dispersam quando esses não conseguem
fazer de ti uma presa. Deuteronômio 28, 6 a 7. Olha o que diz. Bendito serás ao entrares e bendito serás ao saíres. O Senhor entregará feridos diante de ti os teus inimigos, que se levantarem contra ti. Por um caminho sairão contra ti, e por 7 caminhos fugirão da tua presença. Ou seja, a leoa, morrendo, seus filhotes se dispersam. Mas tem que ter justiça, tem que ser justo, tem que ser crente, para que essa verdade não venha a produzir o contrário das afirmações de Elifaz. Consegue entender? Agora, por acaso, tens resistido ao leão e aos seus filhotes? Tu tens resistido ao diabo? Pois nessa noite, eu me faço de Elifaz. Eu me faço de Elifaz para falar e exortar. Quem? Jó. De exortar Jó em assumir seu assento e lembrar quem você é, Jó. Jó estava tão, mas tão desmoralizado, tão enfraquecido, tão sem fé naquele momento, que seu amigo veio lembrar para ele que o seu escudo estava no chão. E precisava-se de uma atitude imediata para que Jó retomasse seu assento e parasse de murmurar. Pois um amigo que é amigo não emprestará o seu ombro para chorar com você se os seus sentimentos estão levando à desistência de Deus. Ou se os sentimentos estão levando a falar asneiras e a se separar, afastar de Deus. Por isso que a Bíblia fala e adverte que o coração do homem é enganoso. E muitos se dão ao engano por causa de alimentar um sentimento que não deve ser alimentado. Atenção, sentimentais. Eu vou repetir. Atenção, sentimentais. Sejam mulheres ou seja homens. Elifaz tive que despertar o homem. Elifaz não poderia compactuar com o discurso do seu amigo que queria desistir. Mesmo Elifaz tendo deixado Jó se expressar, tendo deixado Jó a desabafar, ele não diz, pobre Jó, eu entendo sua revolta, vamos chorar juntos. Não. Escuta isso. Não. Escuta bem, meus amados. Escuta bem a noiva. Quando os 3 amigos chegaram a se encontrar com Jó, pela primeira vez, o primeiro dia, você sabe o que Jó fez? O que os seus 3 amigos fizeram? Eles choraram muito junto com ele. Se compadeceram, choraram. Mas depois, Elifaz demonstrou que eu não vou mais me compadecer, aliás, eu não vou mais chorar junto contigo.
Porque esse sentimento cujo estás expressando não glorifica a Deus. E o está afastando de Deus porque você ainda não está encontrando resposta naquilo que você está passando. Então murmuras, e esse sentimento, um amigo que está em pé, chamado Elifaz, certamente não vai chorar junto com Jó. Ao contrário, vai exortá-lo. Pois há tempo para chorar e há tempo para não chorar mais. Acredita nisso? Um líder que o levará para o céu não é um amigo para a terra? Um líder que se preocupa para levar para o céu não é um amigo cujo você precisa cultivar um relacionamento de verdade? Um vinhateiro, pois chorará quando é para chorar. Mas não creias que ele vai chorar quando Jó chora por autocomiseração, quando Jó chora por murmuração, quando Jó chora porque está desistindo, quando Jó chora porque amaldiçoou o dia do seu nascimento. Então, por que quando ele te dá um puxão de orelha, porque o teu choro e a tua queixa não são justificados, você acha Elifaz duro demais? Eu gostei muito da primeira frase de Elifaz, quando ele abordou Jó. Sabe o que ele fez? Ele diz assim, a primeira frase que ele diz: eu espero que aquilo que vou falar contigo, Jó, não vai tirar a tua paciência. Ou seja, eu vou falar o que deves ouvir. Só que prepara-te. Não perca a paciência. Não perca a paz. Porque como sou teu amigo, eu falo quando deve ser faladas as coisas, porque é um tempo para todas as coisas, mas quando é tempo de ouvir, não se ofenda, porque para teu bem. Isso é amigo, esse é um vinhateiro, isso é um pastor, isso é um apóstolo, isso é um evangelista, isso é um mestre da palavra, isso é um homem de Deus, no qual tu, se quer ser um sábio, um sensato, deves procurar. Não seria Elifaz um verdadeiro amigo? Pense bem. Jó 4,12 diz assim, continua Elifaz falando para Jó. Aliás, não, agora é Jó que fala. Disseram-me uma palavra em segredo, da qual os meus ouvidos captaram um murmúrio. Em meio a sonhos perturbadores da noite, quando caí em sono profundo sobre os homens, temor e tremor se apoderaram de mim e fizeram estremer todos os meus ossos. Um espírito roçou o meu rosto e os pelos do meu corpo se arrepiaram. Ele parou, mas não pude identificá-lo. Um vulto se pôs diante dos meus olhos e ouvi uma voz suave que dizia: vamos falar agora sobre uma experiência no mundo sobrenatural que Jó teve. Jó teve ali uma experiência espiritual. Um espírito apareceu para Jó enquanto estava começando a dormir e começar a cochilar. Um espírito veio e assim ficou tão perto do seu rosto e sentiu uma opressão tão grande, inclusive esse espírito cujo era maligno falou para Jó:
Já aconteceu com você? Você está deitado numa cama e antes de dormir num sono profundo, entre o seu cochilo e o início de um sono profundo, ali vem uma opressão muito grande, às vezes acontece no peito, e essa opressão aparece justamente não quando você está dormindo completamente. E às vezes essa opressão, ela vem com vozes que provocam muito medo. E às vezes parece que você não está com ar, não está mais com ar, não está conseguindo mais respirar. E ali você entra em desespero e não consegue falar o nome-chave. Qual é o nome-chave para a libertação? Jesus. Não consegue falar o nome de Jesus. Então, após a batalha, parece que no fundo de você aparece um nome que está sobre todo nome. E Jesus é falado e o espírito maligno sai. Isso aconteceu comigo no início, várias vezes. Opressões, ataque de Satanás, e eu sei que isso está acontecendo com várias pessoas e já aconteceram várias vezes com pessoas aqui que estão me vendo no passado. E se perguntas, mas por quê? São as experiências que Jó teve. E por que isso acontece? Mas quando esse espírito maligno, permitido por Deus, vem oprimir e colocar uma pressão, às vezes se coloca sobre a pessoa e começa a sufocar e não consegue respirar, mas de repente vem uma força sobrenatural e diz, em nome de Jesus, sai! E ele sai. E aí, você entende que realmente houve um confronto, houve uma batalha. O que acontece? E por que isso acontece? E por que isso aconteceu com Jó? Isso é devido à falta de autoridade e também é devido a uma falta de maturidade por parte do servo, por parte do herdeiro. Imaturidade e falta de autoridade. Como diz Gálatas, o que diz Gálatas? Enquanto o herdeiro é um bebê, uma criança espiritualmente falando, ele ainda é um escravo. Ou seja, Satanás o judia ainda, porque ele não tem autoridade. Ele apanha. Mas, olha o que acontece. Pelo fato dele ser bebê e ter uma aliança com seu paizinho que está no céu, pois o seu irmão maior é mandado à sua defesa e vem lhe socorrer. Por isso que do nada aparece uma força dizendo em nome de Jesus. É um poder que não se sabe por onde vem, pois esse é o irmão maior que vem socorrer o seu irmãozinho imaturo, que ainda não tem autoridade, porque há legalidade sobre o bebê, que não sabe ainda se defender sozinho. Conseguiram entender a experiência de Jó, que ainda não era filho, mas apenas um servo? Jesus o defende. O defende por quê? Por causa do compromisso que o bebê tem em se esforçar, em querer andar. Porque bebê que é bebê pode não estar em pé, porém ele está se esforçando e quer de qualquer maneira subir sobre cadeira, se agarrar em móveis para se procurar andar.
sendo bebê, o irmão maior o defenderá. Jó teve uma experiência parecida. O espírito maligno foi permitido por parte de Deus para que o servo Jó descobrisse o mundo espiritual. Para que ele descobrisse que Satanás existe. Que atrás de tudo isso há uma verdade. Diz assim, um espírito roçou o meu rosto, disse Jó, e os pelos do meu corpo se arrepiaram. Ele parou, mas não pôde identificá-lo. Por que não pôde identificá-lo? Porque é um espírito. É um espírito. Um vulto se pôs diante dos meus olhos e eu ouvi uma voz suave que dizia: seria porventura, olha o que o demônio diz, seria porventura o mortal justo diante de Deus? Seria acaso o homem puro perante o seu Criador? Satanás, ele fez duvidar Jó sobre sua própria fé e convicção de salvação. Tu não és justo, Jó. Tu não és justo, Jó. Ou seja, tu vai para o inferno, Jó. Tu vai te perder. Aquele cujo tu te agarra e confia, ele não está contigo. Versículo 18. Eis que Deus não confia nos seus servos. Olha o que ele diz, Satanás. Não confia nos seus servos e aos seus anjos atribui imperfeições. Ele está falando dele mesmo. Porque ele é um anjo caído. E foi achado imperfeição em Satanás e também um terço dos anjos do céu que se rebelaram junto com ele. Olha como é profundo o livro de Jó. Quanto mais aquele que habita em casas de barro, cujo fundamento está no pó e são esmagados como a traça. Satanás se coloca numa posição de humilhar e dizer: tu, Jó, para mim, eu faço o que eu quero e te considero como uma traça. Satanás tem inveja, meus amados, da imagem e semelhança de Deus. Ele odeia o homem. Satanás tentou convencer Jó de que Deus não confiava no próprio servo, não confiava em Jó, sendo ele servo, e reduz, humilha o homem a nada. Versículo 20, continua dizendo Satanás: nascem de manhã e à tarde são destruídos, falando do homem. Perecem para sempre, sem que disso se faça caso. Se se lhe corta o fio da vida, morrem e não atingem a sabedoria. Versículo 1 do capítulo 5. Ele responde e diz: clame se quiser, mas quem o ouvirá? Para qual dos seres celestes você se voltará? Ou seja, olha o que se ele faz, diz a Jó. A quem ouvirás? A Satanás ou a Deus? Por acaso não houve um profeta que exortou um povo a dizer: cochilarás tu em dois pensamentos, ó povo de Israel? Até quando cochilarás tu em dois pensamentos, Israel? Ouvir o mal e depois ouvir o bem. Ouvir um anjo e depois ouvir um demônio. Ouvir um homem de Deus e depois ouvir lixo de programas. Até quando? Pois ele faz. É amigo. Uau! Que é amigo? Ele diz assim: para qual dos seres celestes você se voltará? E eis aqui,
uma pergunta que eu faço para todos vocês. Para qual anjo você se voltará? Para o ancião de dias? Para o anjo que João viu e que desceu do céu com uma cadeia para aprisionar o dragão? Jesus Cristo? Ou o anjo caído que é Satanás? A quem se voltará? Você não pode estar bem com os dois. Ou ouve um, ou ouve outro. Ou és crente, ou não és crente. Ou segue o caminho da vida, ou escolhe o caminho da morte. Pois escolhe. Pois um amigo, que ele faz, vai te dizer, escolha. E será radical. Gosta ou não gostar? Pois naquele momento, a murmuração de Jó fez com que Satanás viesse oportunidade para oprimi-lo. Você tem dado oportunidade a Satanás e legalidade a Satanás para te oprimir? Pois se há opressão e você não age, então os anjos não podem fazer nada, a não ser que queiras tu recuperar o teu escudo de guerra e a tua espada. No versículo 2, ele faz, sábio demais. Olha que ele diz, o ressentimento, Jó, mata o insensato. E a inveja destrói o tolo. Alguns nessa noite estão com ressentimento. O seu coração conseguiu perdoar de verdade? Eu não estou em pausa. Eu te deixo pensar. Eu fui procurar a definição de ressentimento no dicionário. Ressentimento é traduzido mágoa que se guarda de uma ofensa ou de um mal que se recebeu, rancor. Alguns não guardam ressentimento por aquilo que lhes sobreveio no passado. E esse ressentimento de Jó não seria o motivo dele ser vítima da sua opressão? Não teria Satanás direito de oprimir o homem que dá legalidade no mundo espiritual? Pois quantos insensatos morrem por causa do ressentimento? Ou seja, morrem espiritualmente. Morrem espiritualmente. Por isso que o sábio ele diz, o ressentimento mata o insensato. Como devo te chamar essa noite? Diz insensato ou sensato? Olha que fala no versículo 3. Eu mesmo já vi um insensato lançar raízes, mas de repente a sua casa foi amaldiçoada. Seus filhos, escuta isso, hein? Seus filhos longe estão de desfrutar segurança. Maltratados nos tribunais, não há quem os defendem. Que tremendo, que tremendo. Ele só está falando em parábolas. Ele está dizendo, para o insensato, que inclusive tem ressentimento,
e não quer pedir perdão, que tem legalidade, você é muito claro para ti, que tem legalidade, os seus filhos do insensato não estão protegidos, não. Porque o pai está em brecha. E se o pai está em brecha, os seus filhos jamais serão protegidos. E olha que ele diz, maltratados serão nos tribunais, porque não há quem os defenda. Você sabe por que não há quem defenda os filhos do insensato? Eu vou lhe falar por quê. Porque os filhos são justificados pelos pais. Os seus filhos, anota aí, pai. Os seus filhos são resultado da sua sensatez. O sensato tem a palavra de Deus. O sensato a pratica e a ensina desde pequenininho os seus filhos. E os filhos são protegidos quando o pai tem aliança com Deus e mantém essa aliança. Aonde está? Pastor Cris, o que? Me asseguro que aquilo que o Senhor fala é verdade. Se um homem sensato, certamente é crente de verdade. E olha o que diz 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 14. Pois o marido descrente é santificado por meio da mulher que é crente. E a mulher descrente é santificado por meio do marido que é crente. Se assim não fosse, seus filhos seriam impuros, mas agora são santos. Se tem um que é crente dos pais, seus filhos são santificados por causa da mãe ou por causa do pai que é crente. Mas se não, mesmo que diga eu sou crente, mas é lotado de legalidades, seus filhos são presos e vivem ou viverão da forma que eles decidiram viver por causa da insensatez de um insensato. Provérbios 22, 6. Instrui a criança segundo os objetivos que você tem para ela. E mesmo com o passar dos anos, não se desviará deles, do caminho de Jesus. Versículo 5. É tremendo, né, esse livro de Jó, né? Ele continua dizendo, os famintos devoram a sua colheita, tirando até do meio dos espinhos, e os sedentes sugam a sua riqueza. Sugam a sua riqueza. Quanta sabedoria ele tem, hein? Esse é o amigo que eu quero. Mas eu tenho um amigo desse. Eu tenho um Elifaz assim, o pastor Lucas, que está atrás dessa câmera aqui. E você tem esse amigo? Você tem esse amigo? Elifaz avisa para Jó que o insensato é saqueado pelo devorador. Suas finanças não são protegidas. O insensato não é próspero. O insensato não encontrará emprego. O insensato, mesmo aquilo que ele tem, ele será retirado. Assim diz a palavra do Senhor. Versículo 6. Pois o sofrimento não brota do pó, e as dificuldades não nascem do chão. No entanto, o homem nasce para as dificuldades. O homem, disse Elifaz, nasce para as dificuldades, tão certamente como as fagulhas voam para cima. Aleluia! O homem nasce, diz a palavra do Senhor, para as dificuldades.
Você acha que nasceu para ter prazer de tudo desse mundo? Ou você nasceu para resolver dificuldades da vida, para se triunfar sobre elas? Pois quem tem o Espírito Santo também terá a sabedoria de um sábio e assim resolverá toda a adversidade pela sabedoria dada por um Deus, porque esse é sensato ou é sensata. E terminando, diz a palavra, mas se fosse comigo, diz Elifaz, eu apelaria para Deus. Ou seja, até então, Jó estava se queixando, olhando para si, seu problema. Mas Elifaz diz, eu vou te dar um conselho. Se fosse comigo, eu falaria com Deus. Chamaria, clamaria a Deus, em vez de murmurar. Em vez de ter uma visão introspectiva e olhar para seu sentimento e o quanto você sofre. Esse é amigo. Eu apelaria para Deus, disse ele, apresentarei a Ele a minha causa. Ele realiza maravilhas insondáveis, é verdade. Milagres que não se pode contar, é verdade. Derrama chuva sobre a terra e envia água sobre os campos, é verdade. Ele é um Deus que prospera, é verdade. Os humildes, Ele exalta. Bem-aventurados os que são humildes de coração, porque deles é o reino do Deus, o reino dos céus. É verdade. Os humildes Ele exalta e traz os que planteiam a um lugar de segurança. Bem-aventurados os que choram, disse Jesus, porque esses serão consolados. Mas há um choro e há choro. Não era o choro daqui que Jó estava falando, mas outro choro que Deus esperaria de Jó. E que leva à segurança. Por acaso, a única tristeza que Deus aceita não seria aquele cujo leva ao arrependimento de um homem? Pois bem, continua Elifaz. Ele frustra os planos dos astutos. Ele se encarrega de tudo. Basta você ser fiel e procurar o Senhor. O resto é o Senhor, porque a vingança é dele. Ele frustra os planos dos astutos para que fracassem as mãos deles. Apanha os sábios na astúcia deles. E as maquinações dos astutos são malogradas por sua precipitação. As trevas vêm sobre eles em pleno dia. Ao meio-dia eles tateiam como se fosse noite. Eles salvam o oprimido da espada que trazem na boca. Salvam-o das garras dos poderosos. Por isso, os pobres têm esperança. E a injustiça cala a própria boca. O pobre tem esperança. Jesus não diz, bem-aventurados aqueles cujos se sentem pobres em si mesmo, porque deles é o reino de Deus. Pobreza espiritual, se sentem pobres porque têm vontade de ser preenchido pelo próprio Senhor. O seu espírito, porque esse espírito é pobre e se sente pobreza de espírito, então há uma necessidade de assim que Jó desperta e peça a Deus e clama a Deus, Senhor, me preenche porque me sinto pobre de espírito, então me preencha, Senhor, vem, olhe a minha pobreza, veja o quanto eu sou pobre, Senhor. E assim como um vaso vazio, eu preciso ser cheio do seu Espírito. Como é feliz o homem a quem Deus corrige. Versículo 17. Como é feliz
o homem a quem Deus corrige. Portanto, não despreza a disciplina do Todo-Poderoso. Assim diz o Senhor, porque essas palavras corrigiu muitos de vocês. E eu me fiz de Ele faz nessa noite para te colocar, Jó, no teu caminho. Mesmo Jó tendo muitas qualidades, Jó é homem, não é Cristo, não é varão perfeito. Mesmo ele sendo uma tipificação de Jesus, era homem. Vamos orar. Pai, muito obrigado por esta linda palavra. Endireita o caminho de Jó, que Jó reage frente àquele cujo ama de verdade, pois hoje manifestei meu amor a falar aquilo que essa pessoa aqui precisa ouvir, por amor. Em nome de Jesus Cristo. Amém e amém.